edição do Conversa Timeline, 25 de março de 2025. Todo mundo assustado e revoltado pelo que estamos acompanhando aqui, essa análise da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros envolvidos, incluídos neste primeiro grupo que está aí com a análise da denúncia sendo feita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Show de horrores, gente, show de horrores. A gente vai acompanhar alguns trechos, fazer alguns comentários. Preparem-se, tomem antiácido, 1, 2, 3, e a farsa continua, né? O jogo de cartas marcadas está aí a toda, né? Quem poderia imaginar, né, o mesmo mais otimista não poderia imaginar que essa denúncia fosse recusada, por exemplo, ou que não fosse haver um julgamento, tudo a toque de caixa. Falávamos sobre isso ontem. O ritmo do mensalão, né, do processo do mensalão, foi 14 vezes mais lento do que o ritmo deste processo, dessas ações contra Bolsonaro e seus aliados. A primeira denúncia do mensalão demorou mais de um ano para ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, começou, né, hoje a denúncia diz respeito, a que está sendo analisada diz respeito a Jair Bolsonaro e a 7 aliados dele. Então, a partir dessa análise da primeira turma é que vai ficar decidido, e a gente sabe muito bem qual será o resultado, se os denunciados vão virar réus e se terão ações penais abertas contra eles. Então vamos lá, fazem parte desse grupo aí que está tendo a denúncia analisada hoje: Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos do 8 de janeiro de 2023, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha do Brasil, e o presidente desta primeira turma aí do STF, o Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, indicado pelo Lula ao STF, depois de o Lula ter dito num debate na campanha eleitoral de 2022 que não vou indicar amigo nenhum para o STF, não pode, isso é errado, está lá Cristiano Zanin. Então ele reservou 3 sessões para análise das denúncias contra este primeiro grupo, esta que já está sendo realizada agora de manhã, na parte da tarde também, e uma sessão extra prevista para amanhã, às 9h30 da manhã. E a sessão, então, foi aberta pelo presidente da turma. Eu não sei em que pé que está, mas vamos lá. A sessão aberta pelo Cristiano Zanin. Depois tem a leitura do relatório, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho que o advogado, o ex-desembargador Sebastião Coelho, ele foi barrado na entrada do plenário da primeira turma, não conseguiu entrar. Ele foi ao 3º andar, onde fica a primeira turma, e fez lá o seu protesto, gritou durante a leitura do relatório feita pelo Alexandre de Moraes. A gente vai ver esses vídeos daqui a pouquinho. Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, já falou aí por 30 minutos, sustentando essa fajutice que chamam de denúncia, 272 páginas, mais de 100 mil páginas de anexos, e já começaram a falar, eu acho que deve estar, daqui a pouco a gente vai ter aqui o sinal, as defesas, né, dos oito denunciados fazem a sustentação oral, aí cada um tem 15 minutos para isso, e depois vem o relator, vai proferir o seu voto sobre questões preliminares, né, que não são as questões referentes à regularidade do julgamento, e aí depois tem o voto de cada ministro da primeira turma da Suprema Corte. Então, além do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, que é o presidente dessa primeira turma. E entre os crimes imputados, e a gente acaba tendo que se controlar aqui, mas vamos lá, estão sendo denunciados por liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado,
dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Antes de cumprimentar o Alan e o Max, o que a gente pode dizer é que, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, se o Jair Bolsonaro estudou dispositivos constitucionais, analisou dispositivos constitucionais para impedir que um condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro voltasse à presidência da República, a Dilma Rousseff, na época lá do impeachment dela, um pouquinho antes, fez o mesmo para tentar evitar o impeachment. Ela chamou lá o comandante do Exército na época, Vilas Boas, general Vilas Boas, e perguntou a ele, estado de sítio, estado de defesa, como é que eu faço para me livrar do impeachment? Então, primeiro ponto é este, né? E seria muita, mas muita burrice que golpistas esperassem o Bolsonaro sair da presidência da República para implementar um golpe, né, já com o Lula empossado, num domingo, sem autoridades em Brasília, com a Praça dos Três Poderes absolutamente desguarnecida, sem armas, sem a participação de militares. É tudo de uma fajutice assim, que realmente embrulha o estômago. Agora, 11h10, aqui horário da Flórida, 12h10, horário de Brasília. Alan, é difícil dizer bom dia, mas vamos de bom dia. Bom dia. É um dia ruim, né, para o Brasil, óbvio, né, porque nós estamos num marco da história do Brasil, onde um presidente que não cometeu crime algum foi retirado do seu cargo por falcatruz do STF para ser substituído por um criminoso, chefe de uma organização criminosa, que é o Foro de São Paulo, criado em 1990. E hoje esse teatro, né, que não é o julgamento, mas a abertura do julgamento, nós vamos comentar aqui daqui a pouquinho ao vivo, vamos colocar na tela. Esse teatro, ele precisa ser exposto tal como ele é. A imprensa não está tratando isso como deveria. E o brasileiro comum, olhando esse teatro todo, vai ter de tomar uma decisão clara, né? Que é olhar a realidade tal como ela é e enfrentá-la. Enfrentá-la. Quero muito falar sobre isso hoje. E não adianta criar confete, criar historietas fantasiosas de que a Liga da Justiça vai dar um fim ao mal, porque o bem sempre vence, blá blá blá. Pelo contrário, nós precisamos pegar o exemplo daqueles que tiveram êxitos, daqueles que tiveram êxito nas suas ações, que são os próprios comunistas. Eles tiveram êxito, eles já estiveram nessa situação, onde eles foram perseguidos por Vargas, o ditador fascista, e conseguiram dar a volta por cima. A gente vai ter que entender como isso foi feito e compreender que há um trabalho de médio e longo prazo, que não é curto prazo, que precisa ser feito, e que o capítulo de hoje ele precisa ser registrado de todos os modos e maneiras, com literatura, cinema, música, qualquer coisa de protesto, abuso atrás de abuso. A gente vai comentar aqui o absurdo que fizeram com o doutor Sebastião Coelho, advogado no pleno exercício do poder, no pleno exercício de sua profissão, só pode ser preso em flagrante quando o crime é inafiançável. Desacato à autoridade não é crime inafiançável, ou seja, o STF virou algo que é difícil descrever. Não tem como adjetivá-lo nesse exato momento. Tirania, ditadura, tudo isso ainda é pouco perto do que eles estão fazendo. É uma organização criminosa atuando com todo tipo de atividade criminosa que se possa imaginar, porque onde não se respeita a lei dentro de um país, quando uma autoridade não mais obedece à lei vigente, nós estamos diante de um estado de exceção. Né? Quando o estado de exceção ele é proclamado por uma autoridade legítima, ele é só um estado de exceção. Agora, quando o estado de exceção ele não é proclamado, ninguém foi avisado de que é um estado de exceção, nenhuma autoridade disse que agora as leis vigentes não devem mais ser cumpridas, nós estamos diante de criminosos. Simples assim. Vou deixar o Max dar o bom dia, daqui a pouco a gente fala um pouquinho.